Alô, bem-vindos ao programa de Saúde e Medicina baseada em evidências do Centro Cochrane do Brasil, onde a gente discute o mapeamento do conhecimento para que envolva a solução dos seus problemas de saúde, ou para prevenir problemas de saúde preveníveis, né? O Brasil perde quase 1 milhão de pessoas por ano por problemas preveníveis, não é? Então, esse programa pode te ajudar muito, e particularmente pode nos ajudar muito a nossa convidada de hoje, que é a juíza, excelentíssima juíza Maria Gabriela, que é do Fórum da Fazenda, né? Pública de São Paulo, e que é nossa madrinha aqui nessas atividades de integração naquilo que nós chamamos de direito à saúde baseada em evidências, não é? A Constituição brasileira diz que todos nós temos direito à saúde, isso é um dever do Estado, não é? Mas se você for ler esse mesmo artigo, ele vai falar, olha, mas precisa mapear as evidências para que essa coisa seja igualitária, que seja segura, que evite agravos à saúde, ou seja, precisa de evidências. E a doutora Maria Gabriela tem apoiado o nosso curso de Direito à Saúde. Ela é uma juíza de uma filosofia que eu chamaria uma mutante do bem, não é? Que é voltada a solucionar problemas, não é? E o Brasil, nós estávamos comentando aqui agora há pouco, que o Brasil não tem a cultura de ensinar a solucionar problema. Ensina o sujeito para ganhar um diplominha para pôr na parede, não é, doutora Maria Gabriela? Então, muito obrigado por a senhora estar aqui conosco. Obrigada, senhor. Como a senhora sabe, o Cochrane tem a missão de maneira imparcial e independente, mapear os conhecimentos para tomada de decisão. E nós temos em comum, né, o pessoal da Cochrane, os pesquisadores da medicina e da saúde da Cochrane e os juízes, a intenção de tomar a melhor decisão que faça mais benefício do que malefício para aquela pessoa, para aquela comunidade, para aquele país e assim por diante, não é? Então, muito obrigado por estar aqui conosco, trazer a sua simpatia, a sua inteligência e o seu idealismo no sentido de construir uma sociedade melhor, que é o que eu tenho visto nesse convívio muito feliz com os profissionais do direito aqui do brasileiros, em particular os juízes, promotores, defensores públicos, advogados, não é? Então, seja bem-vinda aqui. Obrigada, doutora Alva. Eu começaria perguntando para a senhora o que a senhora acha dessa integração do conhecimento científico em saúde e do direito, já que o Brasil também tem, entre muitos dos seus problemas, né? Aliás, sempre que me perguntam como eu me viro aqui no Brasil, né? Com tantos problemas, eu respondo no exterior muito facilmente. Eu falo, olha, o bom do Brasil é que você jamais morrerá de tédio. Se você se preocupar em ser útil à sociedade, não vai faltar coisa para fazer, né? Não falta. Então, muito bem-vinda e conta para nós, a senhora que é um modelo para a gente de profissional, qual é o papel dessa integração do conhecimento da medicina, da saúde e do direito? Muito obrigada pelo convite, doutor Álvaro. Obrigada pela oportunidade de poder expor um pouco mais esse segredo que é o judiciário para a população. Expor como que é a nossa estrutura de trabalho, como que é o pensamento de muitos dos juízes com quem eu trabalho. Somos hoje 30 juízes nas varas da Fazenda Pública da capital de São Paulo, onde eu trabalho há quase 20 anos com esse mesmo assunto, né? Deixa eu fazer uma pergunta de leigo. O que é a vara da fazenda? Porque as pessoas leigas como eu, de repente, acham que tem que ver com agricultura, né? Sim, olha, nós temos vários tribunais. Nós temos a Justiça Federal, a Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral. Cada estrutura de justiça é diferenciada. Eu faço parte da Justiça do Estado de São Paulo, que pela Constituição Federal tem atribuição ou competência para determinadas matérias, assim como a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral, cada uma na sua atribuição. A Justiça Estadual, da qual eu faço parte, tem uma estrutura da Fazenda. Tem estrutura da Justiça do Estado. Nós temos a vara da família, que mexe com questões de família, pensão, guarda, adoção, separação, divórcio. Nós temos as varas cíveis, que discutem contratos bancários, contratos de locação, ações de indenização,
tudo entre particulares. Nós temos as varas criminais, para apuração dos crimes. Temos os juizados especiais das varas cíveis e das varas criminais, que são estruturas mais simplificadas para os crimes que se chamam de pequeno potencial ofensivo e para ações cíveis que não atinjam um determinado valor. É mais simplificado porque na cível, por exemplo, as partes podem se direcionar sem advogado. Que bom. Na justiça criminal, dificilmente se prolonga num processo criminal. Se faz uma transação, o pagamento de cesta básica. Enfim, nós temos as varas da Fazenda Pública, que são as varas que envolvem discussões com entidades ou com pessoas que tenham dinheiro público. É o Estado, é a Prefeitura, são as autarquias, as empresas públicas, as fundações estaduais e municipais. Então o direito à saúde acaba parando lá também. Sim, porque todas as ações que envolvem questões de medicamento, elas se direcionam contra o Estado ou contra a Prefeitura na Justiça Estadual. Na Justiça Federal, existe ação de medicamento direcionada contra a União. Porque a Constituição Federal diz que toda ação em que a União for parte, a competência é da Justiça Federal, que inclusive é aquele prédio que está atrás do nosso painel ali. Sério? A nossa homenagem, eu vou escrever o nome do prédio. Então, e dentro da Justiça Estadual a gente tem primeiro grau, segundo grau e também o juizado especial. Primeiro grau, somos nós juízes, que trabalhamos sozinhos nos processos, é a decisão única de um juiz. Quando há um inconformismo com essa decisão do juiz, existe o recurso. É a sentença do juiz. Nós damos uma sentença, às vezes até uma liminar, uma decisão que não decide todo o inconformismo, toda a briga que há entre as partes, entre o particular e o Estado, particular e prefeitura. Existe uma decisão que a gente antecipa, uma concessão de um remédio para uma determinada doença. Aí a gente dá oportunidade para o Estado se manifestar e com isso a gente dá uma sentença. Se precisa de prova, a gente se vale de perícia, ou de testemunhas, ou de depoimento pessoal da parte. Aí vem a sentença. Terminou o nosso trabalho em primeiro grau com a sentença, todo tipo de inconformismo é manifestado pelo recurso. Ou seja, se a pessoa não concordar com a decisão, ela apela. Isso, uma apelação que vai para o tribunal. O tribunal é composto por desembargadores que julgam em conjunto. São câmaras de julgamento, turmas de julgamento com 5 desembargadores, 3 é que julgam. E se há um inconformismo com a decisão dos 3, os 5 são chamados a rever a decisão do juiz. Então essa é a nossa estrutura. Eu trabalho na vara da Fazenda Pública, que envolve Estado, Prefeitura e as entidades, como eu disse, né, com particular. Perfeito. E aí, da segunda instância para ir para o CNJ ou para a quarta? O CNJ é o Conselho, a Corregedoria, o Conselho Nacional da Magistratura, que na verdade é um órgão que tem a competência dada pela Constituição Federal de zelar pela economia, zelar pela boa administração, pela celeridade dos tribunais estaduais, federais, mas na questão administrativa e financeira. A gente recebe orientação, presta contas para o CNJ com relação à nossa produtividade. Várias denúncias são direcionadas, inclusive por e-mail, para o CNJ, para apurar irregularidade no comportamento dos juízes, no comportamento de desembargadores, e porque em muitas situações, em alguns estados do Brasil principalmente, não há nenhuma iniciativa de controle, ou o controle é muito fraco. Aqui dentro do estado de São Paulo, não é porque eu faça parte, mas a gente já há anos presta contas à Corregedoria todo mês. Quantas decisões deu, quantas sentenças deu, as nossas decisões são publicadas, as partes têm acesso. Às vezes as partes não se conformam com a demora na saída de uma decisão, é que hoje o volume de trabalho é muito grande e muitas vezes a própria parte reclama para o CNJ e a gente presta contas para o CNJ explicando o número de processos que correm pela vara, quantos funcionários a gente tem, quantos juízes trabalham lá. Né? Por exemplo, na minha vara, da 13ª Vara da Fazenda Pública, que funciona aqui no centro de São Paulo, no viaduto Dona Paulina, número 80, nós temos quase 17 mil processos em andamento.
São 6 escreventes hoje e 2 juízes. 2 juízes para 17 mil casos. Exatamente. Então vejo os senhores como o juiz sofre, né? Sim, e sem estrutura eu tenho na minha sala um assistente e 2 estagiárias. É com eles que eu conto para preparar os meus despachos, para dar as sentenças, e as pessoas acham que os juízes recebem tudo pronto e que assina e que não confere. Não é essa a realidade nossa, não. A gente recebe uma responsabilidade muito processo, muito grande, sim, né? em branco, muito processo em que a gente tem que preparar as decisões e que, infelizmente, não saem com a qualidade que a gente sonhou em dar para cada caso quando prestou um concurso público, né? Há uma cobrança de números, há uma cobrança de rapidez que as partes precisam, uma cobrança pessoal para ter o serviço em ordem, mas não é possível compatibilizar qualidade com rapidez do jeito que a gente gostaria, né? Eu acho importante esses encontros, como uma oportunidade que eu tive de conhecer o Instituto Cochrane, nos encontros, nos cursos que são feitos lá no Sírio-Libanês, porque é um diálogo entre instituições, entre carreiras, entre a medicina, entre ciências, né? A medicina com o direito, porque assim como o judiciário é uma caixa fechada aos olhos da população, para os juízes a medicina também é uma ciência difícil, né, da gente entender. Aquilo que a gente domina, a gente acha que domina, depois acha que é óbvio que todos saibam, né? É verdade. E a gente não conhece, e caminhos precisam ser dados para o suporte do trabalho do juiz. O juiz, ele decide com o que existe no processo, principalmente o juiz das varas cíveis e da fazenda pública, onde corre improbidade, desapropriação, ação de indenização contra o Estado, contra a prefeitura, ações de servidores públicos. O judiciário jamais pode ir além do que é trazido dentro do processo. É norma. Se a gente faz algo além, se a gente decide com elementos que estão fora do processo, a sentença é nula. Ah, é? É. Então, o tribunal... Isso é bom ou é ruim? Por um lado, é ruim, doutor Álvaro, porque em alguns momentos a gente poderia estar resolvendo tantos problemas que vão parar no judiciário. A gente se vale da própria iniciativa para buscar informações que, às vezes, o despreparo de advogados, o despreparo das partes acaba prejudicando o processo. Mas, por outro lado, é bom para nós, porque é uma forma de policiar o que se poderia chamar de tendência, de parcialidade. É uma regra do jogo, né? É uma regra. É como se fosse, eu costumo dizer isso lá para os meus alunos, que o processo é um foco onde passa uma luz, a defesa tem que falar sobre aquilo e a sentença no final é um tubo. Tem que projetar os limites da briga que existiu entre o autor e o réu. Eu não posso decidir nada a mais ou nada diferente daquilo que se constituiu naquele canal. A petição inicial, que é um papel escrito pelo advogado do autor, a contestação, que é o papel de defesa escrito, apresentado pelo advogado da defesa, e a sentença, né? Tudo tem que tramitar nesse tubo. Mas o conhecimento da medicina traz para a gente suporte para ter coragem nas decisões que envolvem uma questão tão delicada que é a saúde pública, né? E essa coragem é uma espécie de convicção, né? Que Sim. Por aqui dá certo, então... Doutora, as ações de medicamento, para quem não sabe, né? O juiz lida com a racionalidade e com a emoção, porque muitas vezes, ou quase 70% das vezes, as ações de medicamento, a gente recebe na porta da nossa sala o advogado, acompanhado por um parente, com um receituário, com prescrição médica, atestando a possível morte da pessoa, caso determinado medicamento não seja fornecido. E caso uma determinada cirurgia não seja autorizada. Então, para nós, naquela circunstância de pressão e tudo, é para ontem. É uma responsabilidade muito grande nesse momento a gente parar para pensar, vamos aguardar um mês para que as coisas continuem andando. Isso não se faz possível. Me lembro aqui o doutor João Batista Galhardo, que é nosso amigo comum. Muito querido. O juiz campeão aí dos prêmios, como é que chama o prêmio? Inovare. Não é? Ele conta umas histórias nesse sentido, né? Ele acabou criando câmaras técnicas, né? Em Araraquara, para auxiliá-lo, né? Os profissionais da saúde. E o primeiro passo era assim:
é urgência ou não é urgência para a Câmara dos Profissionais da Saúde responder. Se não for urgência, vocês podem estudar mais uma semana, né? Sim. Dá tempo e evita de dar uma liminar, porque depois ali não tem volta, né? Já Não. fez o gasto. Sim. E já fez o bem ou o mal que você não sabe, né? Sim. Se der tempo para estudar e ter uma consultoria qualificada para saber da probabilidade daquilo ter sucesso, Sim. né? Aí o juiz fica até mais feliz, não é? Sim. Decidindo aquilo que vai ser Sim. bom para o indivíduo, Sim. né? Veja, há uma diferença muito grande entre a justiça estadual para os juízes que mexem com medicamento e a justiça estadual para os juízes que mexem com medicamento. E quando eu falo medicamento, também se entende a cirurgia, tratamentos, próteses, em geral, exames, né? exames, internações, né? Na Justiça Federal, o juiz, assim que recebe a petição inicial com pedido de medicamento, ele encaminha para um grupo de médicos que fazem parte do corpo de funcionários da Justiça Federal. São médicos concursados que estão lá para isso. Eles fazem uma análise prévia. Muitas vezes esses médicos, eles inclusive chamam a parte para que compareça ao fórum ou para que apresentem os documentos e para que se constate se realmente o paciente existe. Porque nós tivemos, e eu tenho até hoje, muitos casos fraudulentos pedindo medicamento para impor ao Estado o dever de pagar caro por alguma coisa não necessária, mas manter laboratórios de má fé. Na Justiça Estadual, nós não temos essa estrutura. Não existe médico à disposição dos juízes para que deem um parecer prévio sobre aquilo que está sendo pedido. E quando se fala no parecer prévio, não é analisar o trabalho do médico que acompanha o paciente, não é desqualificar, mas é nos dar uma luz se para aquele medicamento existe um outro similar com o mesmo efeito ativo. E ontem eu estava vendo, né, doutora Maria Gabriela, lá no fórum que nós tivemos de Direito à Saúde de Florianópolis, tem órteses, próteses, os preços variam de 2.000 a 90.000, Sim, não é? Sim. E se isso não for bem feito, você joga o dinheiro público pelo ralo, né? Sim. E que pode chegar a 7 bilhões por ano, né? Sim, e não pensem as pessoas, quem está nos ouvindo, quem não conhece o judiciário, que os juízes eles não têm essa preocupação. A gente busca fazer um equilíbrio entre a emergência do caso com a economia que o erário precisa, que o dinheiro público precisa. Eu vejo o dinheiro público, o interesse público, como um ser indefeso, que muitos que, se pudessem, eles prejudicariam e se beneficiariam com aquele dinheiro que a gente está vendo hoje no nosso país. Então a gente procura zelar por isso. Mas, como eu sempre falo, né, se eu tivesse 5 filhos, eu tenho o dever de calçar os 5. Exatamente. Mas se eu tenho um com um problema ortopédico, eu preciso fazer para esse um sapato especial. Mas não significa que um sapato especial sem marca não possa fazer o mesmo efeito de um importado, que vai custar 10 vezes mais. Mas para isso o juiz, ele não tem uma formação para entender que uma bota feita aqui no Brasil tem os mesmos efeitos de uma bota trazida da Alemanha, que muitas vezes os médicos prescrevem isso, os ortopedistas prescrevem isso. Então é essa luz que a gente precisa. E uma prótese que custa R$2.000 comparada com uma que custa 100, Exatamente. Aí, doutor Álvaro, que vem o Galhardo, nosso amigo Galhardo, João Galhardo, né? João Batista Juiz Galhardo. de Araraquara, juiz da Fazenda Pública de Araraquara. Porque são alguns juízes que tiveram a oportunidade de constituir na sua cidade, sem a participação do Tribunal de Justiça, câmaras técnicas, que são compostas pelos médicos da sua confiança, e que dão esse parecer prévio. Na capital nós não temos isso. O que foi... Isso ela vê que o Cochrane, que a gente já aprendeu, né, trabalhar sem recursos mesmo. Aliás, o Centro Cochrane do Brasil, muita gente pensa que recebe dinheiro do exterior, não recebe um tostão. Nós pagamos a nossa passagem para os congressos, pagamos a nossa inscrição no próprio congresso da Cochrane, e aqui o que a gente faz atualmente é fazer pesquisa para o Ministério da Saúde e doar para o Cochrane persistir, né? Continuar, mas nem existia para persistir, não é? Mas eu perdi um pouquinho o fio da meada. Que a diferença, se eu vejo no Instituto Cochrane...
E mesmo assim, a gente vive se oferecendo e fazendo. Hoje, eu, a doutora Edna e os colegas Sim. do Cochrane atendemos as solicitações de pareceres quase do Brasil todo. Sim. Não é? Mas isso é muito importante que tenha um profissionalismo nisso, Com né? certeza. Que seja profissionalizado. Né? Olha, doutor Álvaro, os juízes do Estado de São Paulo, da Justiça Estadual, inclusive Fazenda Pública, nós só temos o IMESC, que é o Instituto de Medicina Técnica do Estado de São Paulo, para todas as perícias possíveis que se façam necessárias em processos onde as partes não pagam. E põe no colo do juiz as decisões as mais diferentes, mais né? Se é uma ponte ou se é um coração. O IMESC, doutor Álvaro, que tem profissionais sérios, mas eles também sofrem pela falta de estrutura, eles, por exemplo, têm que fazer todos os exames de DNA do estado de São Paulo inteiro para investigação de paternidade. Eles têm que fazer exames de lesões para saber se houve relação com algum acidente que aconteceu para as ações de responsabilidade civil. Então, uma perícia do IMESC para nós demora, em média, 1 ano e meio, 2 anos e meio. Eu tenho processos de perícia do IMESC que aguardam 6 anos. E isso causa a demora no andamento do nosso processo. Então, o Instituto Cochrane, que eu tenho divulgado em algumas palestras que eu fui dar na Brale, no fórum, nos fóruns de profissões que eu participo, eu prestigio. Eu tive a oportunidade de experimentar o auxílio da doutora Edna e do senhor em 2 processos. Eu mandei cópia da petição inicial, da prescrição médica, e eu tive o retorno no dia seguinte. E eu acolhi a manifestação de vocês e não tive mudança no meu processo, porque foi um grupo técnico, um grupo profissional científico que me deu um sustento de dizer: presta atenção, esse remédio aqui é uma mera denominação do que já existe no mercado, que a composição é a mesma e a eficácia também. Então é óbvio que eu acolhi esse parecer, porque é uma economia para o poder público, atendendo à necessidade do paciente. Agora, o que nós temos pedido, e o que acho eu que o CNJ já ouviu, e que o Tribunal de Justiça tem caminhado para isso. Nós não podemos abusar de uma instituição sem fins lucrativos, trazendo ônus e trazendo encargos sem uma recompensa pelo menos material do que se gasta, porque a gente precisa ter um profissional que nos responda do outro lado. Como é que uma pessoa vai viver sem ter um respaldo econômico, prestando esse tipo de serviço? É como se numa varaminha. Como é que um perito contábil vai poder fazer uma perícia nesses casos de improbidade com os quais a gente mexe, de graça, processos que envolvem 2, 3 anos de trabalho de um profissional? Então, há uma questão. Então, eu provoquei o Tribunal de Justiça. Eu digo, a gente precisa contar com esse apoio, com essa rapidez, com essa limpeza de interesses econômicos, porque vocês não prestam serviço para laboratório farmacêutico. De forma alguma. Pelo contrário. Esse é o nosso problema de subsistência. Exato. Porque nós só podemos, eticamente, aceitar recursos oriundos dos fundos públicos, né? Para você manter a independência e a imparcialidade. Exatamente. Né? E ali, o CNJ, na última palestra que eu tive, que foi um evento nacional do Abrale, que teve o representante do Conselho Nacional do Ministério Público, que faz parte do Fórum da Saúde, do CNJ, que é aquele órgão lá de cima, que disse que estavam caminhando para celebrar um convênio com o Instituto Cochrane, o que eu parabenizei, porque seria... O senhor não tem que agradecer. Quem tem que agradecer somos nós, porque é um instrumento de trabalho para que o juiz faça um trabalho seguro, de confiança da sociedade, para que não desconfiem que o juiz também presta serviço aos laboratórios, porque a desconfiança é geral, né, doutor Álvaro? As pessoas desconfiam justamente por desconhecer. Acaba virando também uma paranoia social. Vira uma paranoia. Ponto, né? E nessa paranoia a gente na última hora a gente não vai arriscar com a vida do paciente. Pois é. E a melhor notícia que a senhora me deu hoje aqui é saber que a senhora também é professora e que a senhora está preparando outras gerações, né? Sim, com certeza. Sim, doutor Álvaro.
Porque eu acho que só na conversa das instituições é que a gente aperfeiçoa. O juiz, ele tem que correr atrás das inovações da lei. Todo dia está tendo lei. Exatamente. Eu até brinco que, apesar de ser juíza, já tive outras carreiras, eu fui procuradora do Estado, eu preciso prestar outro vestibular, porque mudou o Código Civil, mudou o Código de Processo Civil, vai mudar o Código Penal, vem uma série de leis novas, né? Toda a minha parte acadêmica, de pós-graduação, eu fiz em Direito Constitucional, Direito Administrativo, e Direito Tributário, que é a área maior da nossa concentração lá, e também em probidade administrativa, né? E doutora Maria Gabriela, eu não sei como é que funciona o direito no Brasil, mas o juiz tem carreira para ir para outras áreas ou para a escola da magistratura? Não, como é assim, que funciona? Os juízes, eles ingressam como juízes substitutos por meio de concurso público. Hoje em dia é uma média de 8.000, 9.000 candidatos. Geralmente são 70 vagas, muitas vezes não são preenchidas as 70 vagas. É mais de 100 candidatos para cada vaga. Exato. E o que se costuma dizer é que ninguém disputa com ninguém, porque sobra vaga. O que acontece? Uma má preparação dos alunos. Muitos criaram um fantasma do concurso. Como a gente estava conversando antes de começar esse nosso encontro, mas muitos deixam para depois. Um estudante de Direito faz a faculdade de Direito para fazer depois um cursinho para prestar um exame da ordem. Virou a indústria dos cursinhos. Os alunos deixam de se envolver como deveriam se envolver com o estudo. O estudo deixou de ser tão valorizado quanto era. Depois ele passa para o exame da ordem, tem que ter 3 anos de experiência. Nesses 3 anos, quem tem interesse em fazer um concurso, faz um outro cursinho para se preparar para o concurso. E acha que não tem condições. Na verdade, o que precisa ter um pouco de disciplina, foco e objetivo. A gente tem que ter uma determinação em tudo que faz, em qualquer coisa. Se eu vou ser mãe, eu preciso ser uma boa mãe. Eu vou cuidar daquilo que eu coloquei no mundo. Se eu vou ser uma professora, eu vou ser uma boa professora. A gente precisa fazer a diferença, sair desse plano mediano, né? Que é de onde vem a palavra medíocre. Não é no mau sentido, mas fazer a diferença. Ir além, não é? Ir além. E se a gente coloca uma pitada de valor social, de transformação, de olhar para o problema do outro e falar, olha o problema que aquela pessoa está enfrentando, por alguma razão aquilo veio parar comigo, e a gente tem que tentar transformar, resolver problemas. E aí depois, a gente quando passa no concurso para juiz, é juiz substituto, então a gente roda pelo interior, cobrindo faltas, licença gestante, licença saúde. Então a gente fica, por exemplo, em 2 anos e 11 meses, eu rodei 29 cidades. Nossa Senhora! E aí eu me promovi para ficar fixa na comarca. E conheceu a realidade da sociedade brasileira, né? Conheci a realidade, conheci os diversos tipos de pessoas, de funcionários. A gente aprende a criar uma seleção no que pode confiar, no que não pode confiar, né? E aí depois a gente se promove para entrância inicial, entrância intermediária e entrância final. É por concurso interno, que tem 2 critérios. Merecimento, que ainda não se aplica nos critérios de merecimento que estão previstos para serem feitos, e antiguidade, que é a nossa lista de antiguidade na lista, né? Doutora Maria Gabriela, eu ficaria aqui o dia todo falando com a senhora. Eu também ficaria. Nós temos o limite do programa, né, para ir ao ar, mas desde já a senhora está reconvidada. Muito obrigada. De maneira sucessiva para trazer essa experiência. O povo brasileiro precisa muito de modelos e exemplos como o seu. A justiça brasileira precisa. Obrigada, e ela vai se fortalecer à medida que a sociedade conhecer o seu trabalho, o trabalho dos seus amigos, dos nossos amigos que querem construir um país melhor. Agradeço muito a senhora vir aqui mais uma vez e espero que Deus cuide bem da senhora para que a senhora continue fazendo todo esse benefício, que é um pouco egoísta, sabe? Porque fazer o bem para os outros faz um bem para a nossa saúde enorme, para a nossa autoestima, não é? É verdade. Então, a você que aprendeu e ganhou aqui sabedoria da doutora Maria Gabriela, nossa querida juíza da Fazenda Pública de São Paulo, parabéns por ter assistido ela falando. Muito obrigado, até a próxima.